Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quais são as melhores oportunidades do setor elétrico quando a gente fala em ações. Algumas ações possuem potenciais de valorização de mais de 100%. Eu quero mostrar para vocês como eu fiz isso, como eu calculei e quais são elas. Muito bem, pessoal, então para começar a gente vai fazer o seguinte, você pode acessar qualquer site que te traga informações sobre ações. Como eu vou falar aqui do setor elétrico, eu simplesmente vou vir aqui filtrar essas ações do setor de energia elétrica e vou pedir para mostrar ou exibir todas elas. A partir do momento que eu exibo, eu vou baixar todos esses dados para que eu possa, então, numa planilha de Excel, trabalhar com esses dados de uma forma interessante, no qual eu consigo colocar aqui alguns indicadores de preço e valuation. Muito bem. Eu só vou fazer alguns tratamentos só para facilitar aqui a nossa visualização. Por exemplo, eu gosto de deixar um pouco mais destacado aqui a questão dos títulos, vou deixar também em negrito e vou centralizar essas informações. Próximo passo também, eu vou adicionar alguns filtros, até para a gente poder classificar todas elas. O parâmetro de preço que a gente vai utilizar aqui, preço teto, para a gente encontrar boas oportunidades, é a fórmula de Graham, onde basicamente ele pega a relação de PL por PVPA e multiplica pelo valor patrimonial e também pelo lucro por ação. A gente vai fazer tudo isso na prática. Mas basicamente, se você procurar em qualquer lugar no Google, só você colocar assim, olha, fórmula de Graham e pedir para exibir aqui em imagens, você já vai ter exatamente qual é essa fórmula e basicamente o que se compõe esta fórmula. Então a gente vai utilizar aqui a raiz, né, de 22,5, que basicamente é 15 vezes 1,5, ou seja, PL vezes PVPA, vezes o lucro por ação, vezes o valor patrimonial, ok? Então vamos lá, a gente vai fazer tudo isso aqui na prática. Então basicamente o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma coluna colocando aqui Graham, ok? Só para a gente colocar aqui em maiúsculo, só para a gente ter uma ideia, para ficar mais fácil organizado. E depois aqui eu vou colocar o nosso delta de valor. Vou fazer daqui a pouco, vamos lá. Primeira coisa então que eu vou fazer aqui é dar um igual, chamar a função raiz, ok? E vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os nossos 22,5, certo? Vezes o nosso VPA, vezes o nosso LPA. Simples assim. Vou fechar o parêntese e vou dar um OK. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos aqui já é o preço calculado desta ação, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai começar a fazer algumas considerações breves. A primeira consideração que eu vou fazer aqui é o seguinte, na época em que Graham estabeleceu essa fórmula de 22,5, pegando 15, né? Basicamente aqui 15 do PL versus ou vezes 1,5 do preço sobre o valor patrimonial, as empresas representavam uma outra realidade, não tinha tanta tecnologia, uma vez que ele estabeleceu aqui nos anos 60. Hoje, no setor, especialmente no setor elétrico, as empresas estão muito mais eficientes. Então, por exemplo, eu poderia, ao invés de considerar aqui um valor de 15, colocar um PL máximo suportado de 10 e um preço sobre o valor patrimonial de 1, onde a razão de 10 vezes 1 vai dar propriamente o 10, ok? Mas nesse caso, a gente vai trabalhar puramente com a função de Graham. Depois a gente diminui um pouco isso chamando de margem, ok? Então, basicamente, utilizando a função pura de Benjamin Graham, eu vou simplesmente pegar o primeiro valor e arrastar até aqui embaixo. Vou arrastar até o meu último cálculo. Pronto. Já tenho, então, todos os valores calculados de preço teto. A gente pode observar que, por exemplo, aqui eu tenho o preço de 6,29 e na ação ele me aparece 11,59. Então há uma defasagem, né? Então Graham pagaria muito menos por esta ação do que ela está cotada. Só para facilitar a nossa visualização, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui agora, vou criar o delta, que seria basicamente a diferença entre o preço de Graham e o valor de mercado, o preço de mercado. Eu vou fazer assim, vou dar um igual, vou pegar este valor de Graham, dividir pelo valor atual da cotação e ele vai me dar uma porcentagem. Como eu quero saber a diferença básica entre um e outro, eu vou simplesmente subtrair por 1. Na função matemática é chamada de x sobre 1. Muito bem. Vou transformar isso daqui em porcentagem e aqui ele mostra para mim que realmente, olha, a ação ela está, né, segundo o preço de mercado, a menos 46% do que Graham pagaria. Ou seja, quando eu vejo aqui o sinal de menos, significa que ela, basicamente, né, está
que Graham, né, paga basicamente a metade do que ela realmente vale no valor de mercado, tá? Então, ou seja, aqui este valor é comparando o Graham com o valor de mercado, ok? Certo? Por isso que é menos 46%. Graham pagaria a metade, ou seja, R$ 6,29 numa ação de aproximadamente R$ 11, tá? O que eu quero saber é o seguinte, quais ações, né, têm o valor positivo, ou seja, Graham pagaria muito mais do que está cotada hoje, que é chamada de oportunidades, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou descer isso daqui, ó, até lá embaixo, pegar aqui até o nosso último valor. Muito bem, feito, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar esses dados aqui. O que eu quero fazer? Eu posso colocar aqui uma formatação condicional, onde ele mostra para mim em vermelho os resultados negativos, ou seja, aquelas ações que não me interessam, segundo o cálculo de preço justo, e colocar em verde e classificar esses verdes como ações acima, né, de 1%. Por exemplo, eu vejo aqui uma ação em que em Graham pagaria quase que o dobro do que ela realmente vale. Olha lá, 132%. Outra aqui de 109%, né, pagaria o dobro. Outra de 110% e assim vai. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma formatação condicional só para nos ajudar visualmente aqui a analisar estas ações. Então vou vir aqui, colocar a formatação condicional na questão de cores, se for maior do que 0, ele vai preencher para mim de verde. Então vou colocar aqui um verde escuro, ok? Certo? E se for também a mesma formatação condicional menor do que 0, eu quero que ele coloque para mim em vermelho. Bem simples, só para localizar, tá bom? Muito bem. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, eu também vou adicionar filtros nessas outras duas. Então vou colocar aqui filtros, classificar, filtros. Acho que eu vou colocar filtro em tudo, né? Para ficar até mais fácil. Vim aqui, classificar, filtros. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele classificar para mim das maiores porcentagens para as menores, porque eu quero saber quais ações são as melhores oportunidades na bolsa. Então vou vir aqui, vou pedir para ele classificar do maior para o menor. Alguns números aqui deu null, ou porque o ticker, né, a ação, tem baixa liquidez, ou então porque o seu VPA ou LPA é negativo. Tá? Então o que eu faço com esses daqui? Esses daqui simplesmente não vai entrar na minha consideração. Eu vou excluir esses daqui, ok? Vamos ver quais são essas empresas que a gente vai excluir. A gente vai excluir SEB, Light e Mega. São ações aí não tão conhecidas. Então eu venho aqui e vou simplesmente excluir só para ela não atrapalhar o meu gráfico aqui, tá bom? Muito bem, quando a gente olha aqui, a gente consegue ver um número interessante. Olha, tem 3 ações aqui que estão realmente muito abaixo do preço, que Graham pagaria muito mais do que elas estão sendo cotadas, né? Até na ordem de 1000%, né? Eu acho que vale uma consideração. A única coisa que pega aqui é o seguinte, tem uma delas, olha, que tem uma liquidez média diária de apenas 45 mil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou adicionar um filtro falando que eu quero que mostre ações para mim apenas que seja maior do que 100 mil reais de liquidez. Você pode estar falando, né? Poxa, Bruno, mas 100 mil reais é muito pouco. Mas eu aposto aí que ninguém de nós tem 100 mil reais todo dia para investir em ações do setor elétrico, né? Muito bem, então aqui eu já ajustei, algumas delas sumiram. Então ainda continua, eu tenho ações aqui de 1000 e 1000%. Quais ações são essas? Não, na hora que eu pego aqui essas duas, vou pegar essa e dar uma olhada, eu quero avaliar um pouco mais. Ah lá, é a Renew. A Renew, vamos pesquisar aqui, seria a Renova Energias, né? Acho que eu posso até pegar aqui, ó, ela aparece aqui no ticker para mim, eu vou dar uma pesquisada nela e eu quero saber o porquê que ela está tão assim desvalorizada, né? Quando eu olho aqui para o gráfico dos últimos 5 anos, eu vejo que ela realmente teve uma queda muito grande. Embora ela consiga trabalhar com boas margens, como a gente consegue ver aqui, mas a sua desvalorização tem puxado muito os índices dela para baixo, né? Então eu tenho uma distorção, uma simetria aqui nesta empresa. Até interessante, né? EBITDA de 300%, só que a receita menos 22%. Existe uma grande assimetria. O que será que está acontecendo com essa empresa? Isso é importante saber. Aí, o que acontece? Quando a gente chega aqui, para pegar os detalhes da empresa, a gente vê essa bandeirinha aqui, olha, tá vendo? Veja que esta empresa, uma das coisas que está acontecendo com ela é o processo de recuperação judicial, né? Então, investir em empresas que têm uma recuperação judicial, apesar dos números, né, serem bem atraentes, né, você vai ter um risco muito grande imputado nesse tipo de ativo, ok? Aí,
cabe a você decidir se quer ou não, né, investir nesse tipo de ação. Eu vou fazer o seguinte, nessa consideração nossa, eu vou excluir ela aqui. Vou até colocar um vermelhinho e vou pedir para excluir linha. Pronto. Eu quero me concentrar aqui nos ativos que são de boa qualidade e excelente oportunidade, tá? Só indo na contramão, quando eu olho aqui, por exemplo, algumas ações de preço que Graham não pagaria, eu estou querendo saber quais são elas. Por exemplo, Graham aqui fala que está muito caro a Engie, fala que está muito caro a ESB3, fala que está muito caro a Eletrobras, a Taesa também está um pouco caro quando a gente olha aqui, né? Ela está na margem aqui da nossa da questão aqui de rentabilidade. Agora, pelo outro lado, nós temos aqui algumas ações que estão muito bem posicionadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas que estão acima de 100%. Olha, temos aqui 5 tickers, 5 ações. Vamos ver quais são elas. Ó. Nós temos aqui essas 5. Ó. A Celesc, que nós já até mencionamos em vídeos anteriores, temos a Neo Energia, temos a Auren, temos a Semig e temos essa COSSE 5. Você conhece essa empresa? Esse ticker aqui, ó. Eu convido vocês a conhecer um pouco mais. Eu até estava dando uma pesquisada sobre esta empresa e ela faz parte de um grupo muito grande, um grupo italiano, né? É a Companhia Energética do Ceará. Então é o ticker que tem a maior liquidez. Quando a gente olha aqui, tem um excelente dividend yield. Quando a gente olha aqui nos detalhes, né, da empresa, a gente consegue observar, né, pegar aqui vamos pegar nos últimos 5 anos, o que aconteceu com a empresa? Apesar do zigue-zague, ela mantém mais ou menos a mesma faixa de preço. Ela tem uma liquidez média diária de aproximadamente 2 milhões. Né? Quando a gente olha aqui para a questão da sua rentabilidade, ela tem um ROI de 2 dígitos, tem um crescimento de receita de 2 dígitos, tem uma margem líquida 6, está bem ajustado, e um dividend yield interessante, olha. Apesar dela ter uma média de 4,79, ela está pagando pelo menos um pouquinho de dividendo. Já pagou mais, né? Já chegou aqui a pagar quase 12%. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso daqui, olha. Quando eu pego, por exemplo, no nível de detalhe da empresa, eu vejo que ela não está em recuperação judicial. Então, o primeiro ponto aqui é que ela não vai me apresentar um risco na questão de empresas que estão passando por um processo profundo de reestruturação. Quando eu entro no site, até uma informação que eu mostro aqui para vocês, está vendo que ela muda de nome a Enel, ou Enel Energia? Se eu venho aqui em investidores, e eu consigo entender, né, perceber aqui que ela faz parte de um grupo ou de uma holding, né, muito grande. Essa Enel, que aqui é Enel Brasil, mas se você pesquisar só pela Enel, é um grupo italiano, né, da parte aí de geração de energia, distribuição, muito bem consolidado. Né? Então, pessoal, você tem a estação em carteira? Aqui, o COSSE 5, COCE5. Comenta aí se você entende o case, acha interessante, comenta aí. A questão do free flow, ela está interessante, tem 25% de ações sendo negociadas. Um ponto que vale a nossa atenção é o seguinte, é o tag along dela aqui, olha, que está sem nenhum dado, né? Então, algumas pessoas, né, preferem não investir em empresas sem tag along. Quando a gente olha aqui a parte da distribuição dos dividendos, a gente pode perceber que ela tem uma certa constância. Pegando aqui, fazendo um preço teto, né, um preço justo, segundo Luiz Barsi, né, pegar aqui R$ 2 de média nos últimos 5 anos, vamos ver o preço teto, falando de Barsi, né, 2 dividido por 0,06, olha lá, R$ 33 é a sua cotação segundo o Barsi, e ela está sendo cotada hoje a 47. Para o Barsi não daria certo essa daqui, mas para o Graham daria. Por que para ele daria? Né? Porque aqui tanto o lucro por ação quanto versus o valor patrimonial estão bem defasados, na ordem de 50 para 7. Quanto mais distante esse número, maior a defasagem que gera aqui no delta, ok? Certo? Então o valor patrimonial dela está alto e gerando um alto lucro por ação. E outras empresas aqui que também são bem conhecidas, estão bem faladas, que merecem a nossa consideração. Por exemplo, olha, TRPL, né? Para Graham está bem barato, né? Ele pagaria o dobro do que está sendo cotada hoje, né? A Semig ele pagaria mais do que o dobro do que está sendo cotada. A Neo Energia, a Celesc, companhias elétricas do estado de Santa Catarina, e a Auren, que é uma empresa nova aí na bolsa, que paga excelentes dividendos. Então, se a gente for categorizar aqui o nosso top 5, né, a gente poderia colocar aqui, eu vou até colocar aqui em verde para nós. E outros destaques que eu gostaria de trazer para vocês é a Alupar. Né? Aqui, segundo o Graham, né, quando a gente olha aqui em Alupar, olha, ele acha que está
um quarto mais barata. Ele pagaria R$ 37,00 em Alupar e hoje ela está sendo cotada a R$ 29,00, ok? Pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostou do conteúdo? Se vocês quiserem que eu produza mais conteúdos como esse, tratando aqui de dados, cálculo de preço justo, planilha, coloca aí no campo dos comentários que vai ser um prazer fazer mais desses conteúdos, né? Dando mais like, eu entendo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e eu produzo mais. E considere seguir a gente aí no nosso canal. Deixo meu muito obrigado, até mais, tchau, tchau.